Saudações! Vamos continuar os nossos estudos a respeito do direito administrativo. Lembrando que na Unilab, esse é o segundo semestre que vocês estudam o direito administrativo. Então, por essa circunstância, aqui nós vamos ver os outros temas que são importantes para a formação de vocês enquanto administradores públicos ou trabalhadores que vão atuar junto à administração pública ou em colaboração com a administração pública. O tema que nós temos para estudar hoje é um tema bem empolgante e um tema muito importante para a atividade de vocês, para toda a atividade de vocês. Ele é referente exatamente aos contratos administrativos. E nessa temática referente aos contratos administrativos, eu queria esclarecer a vocês, porque como vocês não têm um aprofundamento acerca do direito, ou da ciência do direito, é importante que vocês entendam e compreendam alguns conceitos. Então, na temática que nós estamos estudando hoje, os contratos administrativos, seria importante que vocês já tivessem um embasamento referente exatamente aos contratos. Que vocês já soubessem o que seriam os contratos. Por quê? Porque os contratos são regulamentados, eles são estudados e regulamentados por um dos ramos do direito civil, que é exatamente a teoria dos contratos. Então, por isso é importante que você, primeiro, procure nos livros de direito civil que tratam sobre contratos, para que você leia pelo menos a parte introdutória, para que você leia, para que você entenda o que é um contrato, quais são suas características, como ele é elaborado, para que serve, quais são as suas finalidades, quais são as suas características e quais são os principais problemas em contrato, tanto as principais cláusulas que devem ser encontradas no contrato, como também os principais problemas na realização desses determinados contratos, tá certo? Então eu pediria que você desse uma lida primeiro na doutrina de direito civil a respeito de contratos e depois lesse o Código Civil. Como nós estamos em uma instituição federal de ensino superior brasileira, eu indico que vocês lessem o Código Civil brasileiro, dos artigos 421 ao artigo 435 do Código Civil. Por quê? Porque são exatamente esses artigos que tratam dessa temática. Além disso, é importante que vocês tenham uma ideia do que seja o contrato. E aqui é muito importante a gente lembrar o conceito de Clovis Bevilacqua. Por que eu trago Clovis Bevilacqua? Porque Clovis Bevilacqua foi exatamente o jurista brasileiro, e aqui advirta-se que ele era cearense, né? Natural de Camusim, ou, perdão, mais especificamente Viçosa do Ceará, que na época fazia parte de Camusim, mas na verdade o local dele hoje é Viçosa, a terra onde ele nasceu é Viçosa do Ceará, me perdoem aí a todos os habitantes de Viçosa, né, os naturais de Viçosa. E Clovis Bevilacqua foi exatamente o jurista que fez o Código Civil de 1916. E ele vigorou por muito tempo, né, até começo do ano 2000. E somente no começo dos anos 2000 é que ocorreu a alteração e hoje em dia nós temos um outro Código Civil em vigor. Mas a ideia de contrato do Clovis Bevilacqua, ela ainda é muito presente e muito importante. Por quê? Porque Clovis dizia que o contrato é um acordo de vontades. E aí o que acontece? Acordo. Você é obrigado a fazer um acordo com alguém? Não. Você só faz se você quiser. Então, por isso que ele diz acordo de vontades. Então, as pessoas têm que ser convencidas a fazer o acordo. Elas não vão ser obrigadas. E por que essas pessoas elas fazem esse acordo?
porque elas têm a finalidade de adquirir direitos, resguardar direitos, modificar direitos ou extingui-los. Aí existem diversos tipos de contratos. O casamento mesmo é um contrato, onde as pessoas deixam a condição de solteiro e assumem a condição de casados. Então, a partir do momento que eles fazem esse acordo, esse contrato de casamento, vários dos seus direitos se modificam. Então, tem alguns que vão ser adquiridos, tem outros que vão ser perdidos ou vão ser extintos e outros que vão ser modificados. Então você percebe que mexe com, dependendo do contrato, dependendo do tema, ele pode mexer com várias estruturas ou com várias temáticas. Então por isso é importante você ter a noção de contratos, porque é exatamente em cima dessa noção de contratos que nós vamos poder constituir a noção de contrato administrativo, tá certo? Ele vai ser uma especialidade desses contratos. E no direito civil, o que é que eu pediria para vocês aprofundarem o conhecimento? Né? O primeiro deles é exatamente o contrato. Como é que o contrato ele é criado? Como é que ele é efetivado? Como é que ele é aperfeiçoado? Por quê? O contrato ele representa relações ou negócios jurídicos existentes entre duas ou mais pessoas. Então, todas essas temáticas têm que ser estudadas. E aí, ao falar em pessoas, você tem que lembrar aquilo que nós estudamos em IDPP, que essas pessoas elas podem ser físicas ou jurídicas. Em relação às pessoas jurídicas, que onde repousa exatamente onde nós devemos ter maior atenção, nós devemos lembrar que essas pessoas jurídicas, elas podem ser públicas ou privadas. E também nós temos que atentar que o contrato ele pode ser firmado entre duas pessoas físicas, pode ser firmado entre duas pessoas jurídicas, entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, ou entre pessoas físicas, entre várias pessoas jurídicas, entre várias pessoas físicas e várias pessoas jurídicas. Então, existe uma enormidade de contratos. Então, você tem que saber todos os contornos de cada um dos contratos que você está lidando. Principalmente esse com o qual nós vamos lidar, que é exatamente o contrato administrativo. E aí, o que acontece? Quando você está estudando os contratos, você vai perceber que esses contratos eles vão ter um tratamento legal, ou seja, a lei, no caso o Código Civil, ele estabelece várias estipulações a respeito desses contratos, como é que eles vão vigorar. Uma das características dos contratos de direito civil é exatamente o fato da igualdade entre as partes. Ou seja, dentro do contrato, nenhuma das partes, porque você precisa no mínimo de duas partes, né? De duas pessoas, físicas ou jurídicas, nenhuma delas vai ter prerrogativa de tratamento. Ou seja, todas elas vão receber da lei tratamento igual. E além disso, ninguém pode ser forçado a nada. Por isso também se fala a outra característica da autonomia de vontade. Então é importante que você entenda, na parte do direito civil, essa igualdade dos contratantes e a autonomia da vontade dos contratantes. Por quê? Porque essas características do contrato de direito civil, regulado pelo direito civil, elas também vão ter um enfoque no direito administrativo, só que um enfoque diverso. Tá certo? Já alertando vocês. Então, é importante que vocês percebam isso. E, além disso, vocês têm que perceber que existe uma determinada modalidade de contratos que é chamado contrato de adesão. E o que é esse contrato de adesão? Ora, um contrato ele tem no mínimo duas partes. O certo é que as partes elaborem o contrato de forma conjunta, ou seja, que unidos, eles vão formatando, eles vão elaborando o contrato que vai ser realizado. Mas tem que ser feito de forma unida. No contrato de adesão é quando uma das partes faz o contrato e a outra parte ela adere ou não, mas ela não pode modificar nada, ou quase nada. Né?
não precisa seguir ao pé da letra e dizer nada, mas quase nada, ou seja, só pode decidir pouquíssimas coisas. Então, você tem essa formatação dos contratos de adesão. Pois bem, no caso desses contratos de adesão, eu queria que vocês analisassem como é que esses contratos de adesão eles são aceitos no direito privado. Como é que eles são tratados no direito privado. Eles são aceitos, não são aceitos, o que é feito com eles. Então, isso é importante para que você tenha toda essa bagagem do direito civil a respeito dos contratos, para que a gente possa estudar aqui a nossa temática, que são exatamente os contratos administrativos. Tá certo? O outro ponto importante que vocês vão ter também que analisar é exatamente o fato de que aquilo que você estudou a respeito de teoria do Estado ou de ciência política, ele é válido. Porque nós não estamos tratando de todos os tipos de contratos. Nós estamos tratando de contratos específicos, que têm características específicas e se diferenciam dos demais contratos, que são exatamente os contratos administrativos. Então, se ele é um contrato administrativo, ele tem a ver com a administração pública, ou seja, ele tem a ver com o Estado. Então, você tem que lembrar o que é o Estado, qual é o papel do Estado dentro da sua sociedade, dentro da sua comunidade, o tratamento que ele recebe dentro do coletivo, né? Lembrando que o Estado, como ele tem essa função de gerenciar a sociedade, de gerenciar a comunidade, ele não é tratado como as outras pessoas que fazem parte do Estado, mas ele tem um tratamento diferenciado, exatamente pelo papel que ele tem, que é de gerenciar, de cuidar, de administrar a sociedade. Então ele tem um tratamento diferenciado. E esse tratamento que ele tem é um tratamento melhor. Então, como esse tratamento é um tratamento melhor do que os demais, nós chamamos de prerrogativas. Ou seja, ele em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, ele recebe um tratamento diferenciado, que é melhor das demais pessoas que compõem o Estado. Além disso, temos que lembrar que nós temos duas formas de Estado, né? O Estado unitário e o Estado federal, ou federal. Pois bem, no Brasil é um pouco mais complicado. Por quê? Porque no Brasil nós somos um Estado federal. Então, enquanto Estado federal, vocês têm que lembrar que ele não, o Estado brasileiro ele não é composto somente de uma pessoa jurídica. Ele é composto de várias pessoas jurídicas. E aqui lembrando, aquilo que vocês já estudaram em Direito Administrativo 1. Então, nós temos a União, que representa o governo federal, é somente uma pessoa jurídica. Nós temos os Estados-membros, e nos Estados-membros, lembrem-se que são os governos estaduais, e nós temos 26 no Brasil. Nós temos o Distrito Federal, que é representado pelo governo distrital ou governo do Distrito Federal, que também só tem uma estrutura. E nós temos os municípios, onde nós temos várias pessoas jurídicas. Salvo engano, são 5.571 só no Brasil. Ou seja, o Brasil é composto de 5.571 municípios, até a data em que esse vídeo está sendo gravado. Ou seja, quando você vai analisar, é muita gente que compõe esse Estado brasileiro. Não bastasse isso, nós temos que lembrá-los que, dentro da organização administrativa, você tem a chamada administração direta, que é formada exatamente pelos entes políticos, por essas pessoas jurídicas de direito público interno, que nós conversamos, e tem também a administração indireta, onde você vai somar a elas as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista, as empresas que estão sob controle acionário do Estado, as empresas públicas. Então, tem mais um conjunto de outras pessoas jurídicas que também vão fazer parte desse todo,
que é a administração pública que está englobada dentro dessa ideia que nós temos de Estado. Então, por isso que é importante que a gente relembre e saiba todos os contornos daquilo que é o Estado e de todas as pessoas jurídicas que compõem esse Estado. E o outro fator importante é, nós sabemos que o poder do Estado é o chamado poder soberano, ou também chamado somente de soberania. Pois bem, quem detém a soberania? Como pode exercer essa soberania? Por quê? Porque a soberania é o poder que o Estado tem, pelo menos internamente, de imperar, ou o poder de império. E o que é o poder de império? O poder de império é exatamente o poder de mandar em tudo e em todos. Então, quando você contrata com uma pessoa que é igual a você, ok. Mas quando qualquer pessoa vai contratar com o Estado, ele não vai estar em igualdade de condições. Por quê? Porque o Estado ele tem a soberania. Então, a situação vai ser desigual, porque o Estado está lá em cima, porque ele detém a soberania, e a outra pessoa, ela está lá embaixo. Por quê? Porque ela tem que se submeter ao poder do Estado, à soberania. Então, a soberania interfere nas contratações que o Estado vai realizar. Então, por isso é que você tem que saber que pessoas jurídicas detêm a soberania do Estado e em que termos. Ou seja, quando o Estado pode exercer soberania e quando ele não pode exercer soberania. Porque lembrem-se, porque devido à Revolução Francesa, o exercício da soberania ele foi organizado, ele foi delimitado, para que não voltasse a ter um Estado que vai, ao invés de beneficiar, vai prejudicar o seu povo, vai prejudicar as pessoas que estão sob sua guarda, que estão sob sua tutela. Então, por isso é importante você entender esses limites. E aí, ao entender os limites, você tem que entender um pouquinho os interesses do Estado, né? Ou seja, o Estado ele age baseado em que interesse ou que interesses? E como é que ele vai ter que reagir em relação a todas as pessoas? Então, dentro desse contexto, onde você aprende essas noções de contrato no direito civil e depois você lembra essas noções do tratamento que o Estado tem, de toda a regulamentação e toda a teoria que foi formada acerca do Estado, você tem que unir as duas coisas para você, a partir daí, a partir desses dois conceitos ou desses, dessas duas teorias, conseguir encaixá-las e formar exatamente a teoria sobre os contratos do Estado, os chamados contratos administrativos. Por quê? Porque seriam os contratos que o Estado firmaria com outras pessoas, físicas ou jurídicas, onde esse Estado ele não vai firmar de qualquer maneira. Por quê? Porque o Estado está fazendo na condição de Estado, na condição de poder público, na condição de administração pública. Então ele está defendendo não interesses individuais, mas ele está defendendo os interesses coletivos. Ou seja, ele estaria defendendo os interesses públicos. Então, como ele estaria defendendo interesses públicos, e nós já aprendemos que os interesses coletivos ou interesses públicos se sobrepõem aos interesses individuais ou particulares. Então, quando o Estado ele vai negociar, primeiro, ele negocia interesse baseado em interesse público e as outras pessoas em interesses privados. Então, nós temos a supremacia, a primazia do interesse público. É a primeira diferença. A segunda diferença, o Estado, quando ele age nessas condições, ele age detendo a soberania. Então, é por isso que eu digo para vocês que aquela ideia de igualdade de contratantes não existe nos contratos administrativos, porque o Estado ele está agindo enquanto Estado e a pessoa física ou jurídica está agindo enquanto indivíduo. Então, já existe uma diferença muito grande entre eles. Então, pelo conjunto de diferenças dessas relações, é que o próprio direito, os próprios juristas, os estudiosos do direito, eles efetivamente tiveram que aceitar que os contratos que são feitos pelo Estado, quando ele faz na condição de poder público, ele pode fazer como sendo
como se ele fosse um particular também, né? São raros os casos, mas também pode ocorrer isso. Então, nos contratos que ele faz enquanto poder público, enquanto administração pública, ele faz de uma maneira diferente. Porque ele não está defendendo interesse particular, ele está defendendo interesses de toda a coletividade. Então, por isso que esses contratos, eles paulatinamente foram ganhando um tratamento diferenciado em relação aos demais contratos, ou seja, aqueles contratos que foram primeiramente concebidos lá pelo direito civil. E por isso, ele vai ter um tratamento diferenciado. Então, é bom que a gente entenda essa ideia do que seria um contrato administrativo, por que esse contrato administrativo ele tem que ser criado, essas várias circunstâncias que o diferenciam demais dos contratos do direito civil e o porquê ele precisa desse tratamento diferente e quais são esses tratamentos diferentes. Então, tudo isso daí é importante na sua análise, porque vai exatamente sedimentar na sua cabeça o que é o contrato administrativo. Pois bem, então chegamos aqui que o Estado, quando ele faz os contratos em prol da administração pública, ele não faz de qualquer maneira, ele faz de uma forma diferenciada. Por isso que esses contratos, eles receberam a adjetivação de administrativos, porque são os contratos feitos pelo Estado na condição de Estado, ou na condição de poder público. Então, por isso que a gente precisa agora, então, formular um conceito, uma ideia do que seriam esses contratos administrativos. Como vocês são alunos de administração pública e não de direito, eu peguei aqui um conceito bem simples, de dois autores que trabalham muito com concurso, então eles trabalham muito com pessoas que não estudam direito, aliás, que não tiveram uma formação acadêmica de direito, mas estudam direito pela necessidade dos concursos, né? Porque cai muito nos concursos públicos. Então, por isso, a gente pegou exatamente o conceito do Marcelo Alexandrino e do Vicente de Paulo. E o que é que eles falam sobre os contratos administrativos, né? Então, eles dizem que é um ajuste aqui se referindo a um pacto, a uma relação jurídica que é feita, a um negócio jurídico que é realizado entre duas ou mais pessoas, né? Sendo que aqui, uma dessas pessoas, obrigatoriamente, é a administração pública, é uma dessas pessoas jurídicas que compõe a administração pública. Então, seria o ajuste entre a administração pública, aquilo que eu disse, um dos participantes, uma das partes do contrato, ele obrigatoriamente é uma dessas pessoas jurídicas que faz parte da administração pública, e aí essa pessoa jurídica ela atua na qualidade de poder público, ou seja, ao invés de focar em interesse particular, ela visa interesse coletivo, ela está gerenciando, ela está cuidando da sociedade, então por isso que ela tem que cuidar daquele interesse coletivo, daquele interesse público, e por isso merece um tratamento diferenciado, porque ela não está fazendo para ela está fazendo em prol da coletividade. E, então, você vai ter a administração pública e particulares, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, né? Vai ser firmado baseado em determinados termos que são fixados pela própria administração pública. Por quê? Porque os contratos administrativos, eles são feitos pela administração pública e os particulares, eles aderem ou não a esses contratos, mas eles não podem mexer muita coisa, né? Na licitação, o que muda são as condições da aquisição, mas os termos do contrato não são modificados, então é muito pouca coisa que é modificada. A grande parte do contrato, ela é firmada exatamente, ela é estabelecida e firmada pela administração pública, sem ouvir a outra parte, que vai aderir ou não àquelas determinadas condições. Agora, quando a administração pública ela vai fazer isso, ela faz de qualquer maneira? Não. Por quê? Lembrem-se que as pessoas que estão dentro da administração pública, sejam elas gestores, ou seja, pessoas que têm condão de decidir, têm poder de mando, de decisão, de tomar decisões, ou seja, ela executores, agentes que executam as ordens que são dadas ou que executam a própria lei, eles não podem fazer de qualquer maneira, eles têm sempre que ser guiados pela legislação.
Porque dentro da administração pública, a pessoa que faz parte da administração pública só pode fazer aquilo que está na lei. Não pode fugir disso, né? Se não estiver na lei, é considerado proibido, como nós já vimos lá em Direito Administrativo 1. Então, eles vão ter que fazer em conformidade com o interesse público e em conformidade com a regência de direito público, ou seja, as normas de direito público. Mais especificamente, ele tem que respeitar todas as normas de direito público, notadamente as normas ou a norma que regulamenta aquela determinada matéria, que é exatamente a norma voltada para os contratos administrativos. Então, por isso que ele sintetiza bem a ideia. Mas, mesmo com um bom conceito, simples, que ajuda a compreensão de vocês, a gente gostaria ainda assim de destacar alguns pontos que a gente acha importantes, né, sobre isso daí. Então, o que a gente queria que você prestasse atenção é que os pontos principais do conceito de contratos administrativos são, primeiro, a administração pública, ela também vai fechar contratos. Por quê? Imagina o seguinte, a relação de qualquer pessoa no início sempre é muito boa. Mas com o decorrer do tempo da convivência, começa a acontecer problemas. E aí o que acontece? Existem pessoas que sabem lidar bem com problemas e pessoas que não sabem lidar bem com problemas. Então, para que essa convivência entre as pessoas ela não venha a ser deteriorada, a ser prejudicada, porque se tiver algum prejuízo, não é o Estado que toma o prejuízo, é toda a coletividade que ele representa. Então, por isso que você tem a necessidade, muitas vezes, de formalizar essas relações, de deixar estabelecido exatamente o que é que pode ser cobrado de um e de outro. Ou seja, você estabelecer quais são os direitos e obrigações de cada uma das partes que compõem aquela relação jurídica. Então, por isso que também a administração pública ela precisa fechar os contratos. Lembrando que a administração pública ela pode firmar contratos como se fosse poder público ou como se fosse particular. Se você me perguntar, então a administração pública pode firmar contratos como particular? Pode. Em alguns casos apenas, mas ela pode. Mas como existe essa outra possibilidade, então tem essas duas grandes distinções. A grande maioria dos casos vai ser exatamente enquanto poder público, mas ainda existe a possibilidade dela fechar contratos como particular. Então, quando você fala em contrato administrativo, você já está dizendo para aquela pessoa que está avaliando que aquele contrato ali foi fechado pela administração pública, mas ela na condição de poder público, ou seja, ela com prerrogativas. Porque quando ela trabalha nessa qualidade, ela trabalha como Estado. Trabalhando como Estado, ela tem que ter um tratamento diferenciado. Tanto por ser a condição de Estado, por estar gerenciando a comunidade, como também por estar lidando com o interesse público. E nós sabemos que dentro do direito administrativo, nós temos a supremacia do interesse público. Então, sendo assim, a terceira característica é que o Estado, naquele momento, ele está exercitando o seu monopólio público, ou seja, ele está exercitando o seu papel de gerenciar a comunidade, então por isso que ele tem esse tratamento diferenciado, e aí esse tratamento diferenciado que ele recebe nós chamamos de prerrogativas, que é um tratamento mais benéfico em relação ao Estado, frente ao outro contratante que nós encontramos ali. E o último ponto que a gente considera também importante é o fato de que esse tratamento diferenciado que vai ser realizado, ele não é feito de qualquer maneira, né? Porque você sabe, o Estado, infelizmente, no passado, ele chegou a explorar o seu cidadão. Ele chegou a prejudicar as pessoas, a oprimir as pessoas que faziam parte do Estado. Então, para evitar isso, hoje em dia, tudo que o Estado vai fazer, ele tem que fazer baseado na lei. Lei essa feita pelos legisladores, que, teoricamente, esses legisladores, eles são representantes do povo. Então, se eles são representantes do povo, é para que eles defendam os interesses do povo e não dos governantes, né? Mas aí cabe a todos nós refletirmos se os nossos legisladores, se a maioria dos nossos legisladores, eles realmente estão fazendo o papel que seria devido, de acordo com aquilo que nós estudamos, ou se eles estão
se desviando do caminho que eles deveriam percorrer. Aí eu deixo a reflexão para cada um de vocês, tá certo? Então, esse tratamento diferenciado, como ele vai receber esse tratamento diferenciado, ele também não pode ocorrer de qualquer maneira, para evitar que o poder público ele cometa abusos. Então, por isso que todo esse tratamento diferenciado, ele é previsto em lei, e por ser previsto em lei, ele não pode desviar daquele tratamento que é previsto na lei. Então, só pode ocorrer de acordo com aquilo que foi estabelecido na lei, nem mais, nem menos. Então, essas características, esses pontos, eles são, aliás, perdão, esses pontos, eles são muito importantes para que você reflita e entenda essa diferenciação do contrato administrativo em relação às demais formas de contrato. E aí nós chegamos exatamente à base legal. E aqui nós precisamos fazer uma observação, né? Hoje em dia, com a promulgação da Lei Nacional 14.133, agora de 2021, mais especificamente de 1º de abril de 2021, nós estamos vivendo um período de transição entre a aplicação da Lei 8.666/93 e a aplicação da nova lei, a 14.133 de 2021. Por quê? Se você me perguntar, professor, hoje, o que é que nós devemos aplicar? Hoje em dia, devemos aplicar a lei 8666/93, porque ela está em vigor. Ah, mas a lei 14.133 de 2021, ela já foi publicada? Foi. Mas no texto dela, ela diz que esses artigos, essas normas referentes aos contratos administrativos, eles só terão vigência, ou seja, eles só serão aplicados a partir de 2023. Efetivamente, aí nós já teríamos mais ou menos aí 7 meses, né, em que você diminuiria esse prazo aí de 2 anos. Ou seja, nós teríamos agora simplesmente mais 17 meses ainda de aplicação da Lei 8666/93. Então, por isso que a gente já queria trazer essa discussão. Ou seja, dizer que o que vocês estão vivendo atualmente, e aqui é importante que vocês atentem para isso, que vocês estão vivendo exatamente num período de transição entre essas duas normas que nós estamos mostrando aí para vocês. A Lei 8666/93 e a Lei 14.133 de 2021. Então, o que é que eu aconselho a vocês? Eu aconselho que vocês leiam tanto a Lei 8666/93 quanto a Lei 14.133 de 2021. Claro, se você já trabalha na área, você tem que entender com maior profundidade. Se você não trabalha na área, então o que é que eu colocaria para vocês? Que você desse uma lida, tentasse compreender o melhor possível a Lei 8666/93, mas se aprofundasse exatamente na 14.133. Porque nós já estamos em contagem regressiva para que as determinações dela sejam aplicadas. Para ajudá-los nessa tarefa de entender melhor os contratos administrativos, nós colocamos aqui exatamente o tratamento legal que hoje em dia a Lei 14.133 ela dispensa, ou seja, ela confere aos contratos administrativos. Então, de acordo com a Lei 14.133, ela organizou a legislação que regulamenta os contratos administrativos exatamente dessa forma. O capítulo 1, a formalização dos contratos. Ela destinou os artigos 89 a 95. E aí você pode perguntar, mas por que a gente precisa saber a respeito da formalização dos contratos? Principalmente, se você vai trabalhar com licitação, você tem que entender muito de contrato. Por quê? Como tudo na vida que nós fazemos, nós podemos fazer as nossas atividades de maneira correta ou de maneira errada.
nos contratos não ia ser diferente, né? Então, um contrato, para que ele seja aceito, ele tem determinadas cláusulas que elas são imprescindíveis, ou seja, que você não pode deixar de ter. Então, quando você trabalha ou quando você estuda essa parte da formalização dos contratos, você sabe aquilo que é de mais importante, que ele não pode deixar de ter. Porque se ele não tiver situações, ele pode até ser um documento que pode ser anulado, ou ele pode, dependendo do problema, dependendo do vício que ele apresentar, ou erro, ele já pode até ser considerado nulo. Então, por isso que é importante que você saiba a formalização dos contratos. Outro tema importante que já vai estar dentro, que tem que até estar previsto no contrato, são as garantias do contrato. Porque o que, é que acontece? E aqui perceba, a administração pública, ela sempre vai ter dinheiro para honrar seus compromissos? Vai, né? Por quê? A administração pública, como é que ela consegue dinheiro? A grande parcela do dinheiro que ela consegue é exatamente através da tributação. Então a administração pública não precisa fazer nada, né? Ela só precisa cobrar os tributos. Então, que ela já tem o dinheiro. Ela não precisa gerar dinheiro ou fazer atividades para conseguir dinheiro. Ela não precisa disso. Ela já tem o direito à entrada desses determinados recursos. Já por outro lado, os particulares que vão contratar com a administração pública, você não tem como garantir que eles sempre vão cumprir com as suas obrigações, ou seja, cumprir com seus deveres contratuais. Então, exatamente por isso que a administração pública pode exigir dos particulares essas garantias. Mas aí tem um ponto. Ele pode exigir garantia de mais? Não. Também pode exigir garantia de menos? Não. Então, por isso que precisou se estabelecer que garantias são essas e até que ponto elas podem ser exigidas e regulamentar como é que pode ser essa exigência, que garantias e como essas garantias elas podem ser exigidas nos contratos administrativos. Além disso, nós temos que atentar que, dependendo da atividade, é uma atividade de risco, então o contrato que vai estabelecer aquela atividade também é um contrato de risco. E aqui você diz, poxa, mas nem todo contrato, nem toda obra é arriscada. Mas você precisa entender que o problema não é somente a obra em si. Tem várias circunstâncias no entorno da obra, da realização, aliás, da realização daquela atividade do contrato, não é só obra, né? É aquisição de bens, de serviços, de obras. Então, a gente não pode limitar isso, mas você tem que ver que podem acontecer situações no mundo que são imprevisíveis e podem influenciar. Por exemplo, quem é que estava esperando a pandemia do coronavírus? Ninguém. E essa pandemia do coronavírus, ela trouxe diversos impactos. Então, por isso que você realizar um contrato, você fechar um contrato, ele envolve risco, claro. Você pode ter riscos pequenos e podem ter riscos elevados, mas você tem riscos. Por exemplo, os contratos que são feitos no direito financeiro, nas bolsas. É tanto que quando você estuda investimento, você tem investimento de baixo risco e investimentos com altíssimo risco. Então, são exatamente situações que você tem que se aperceber. Então, nos contratos administrativos, realmente, a grande maioria deles vai ter riscos baixíssimos, mas você tem que perceber que, em todo caso, vão ter riscos. E esses riscos precisam ser administrados. Por isso que o capítulo 3 ele vai falar exatamente dos riscos. Como nós já dissemos, a administração pública, por agir como administração pública, ela age defendendo o interesse público, então a condição entre o Estado, a administração pública e o particular não é igual, né? Pela supremacia do interesse público, ela estaria numa posição superior, e por ter a soberania, ela está numa posição ainda maior. Então, por isso que ela recebe esse tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado que a administração pública recebe, nós chamamos de prerrogativas.
E, como nós dissemos, essa prerrogativa, esse tratamento diferenciado, ele não vai acontecer de qualquer maneira. Ele tem que ser regulamentado pela legislação. E a legislação regulamentou exatamente no artigo 104 da Lei 14.133. Além dele, né, das prerrogativas, a gente tem que entender a duração dos contratos, porque lembrem-se que esses contratos eles não podem ser ad eterno. Por que esses contratos eles não podem ser ad eterno? Exatamente porque não existe nenhuma relação eterna entre as pessoas. E outra coisa, o contratante, quando ele começa a passar muito tempo, é como um governante, quando ele começa a passar muito tempo em um determinado cargo, ele muitas vezes se acha dono daquele cargo. E aí ele passa a confundir muito o público e o privado. Então, exatamente para isso que esses contratos, você precisa regulamentar as durações. Então, um contrato normal, ele dura no máximo um ano. Contratos normais. Agora, contratos que têm uma atenção especial, por exemplo, de uma obra. Tem determinadas obras que podem durar aí 4, 5, 6 anos, dependendo do que está sendo feito. Por exemplo, uma hidrelétrica é construída em muitos anos, né? Aeroportos, portos. Então, por isso depende das obras. Mas a regra geral é que a duração dos contratos ela seja de um ano, né? Então, por isso que a duração dos contratos ela precisa ser estabelecida. A regra geral e as suas exceções. Como também a execução dos contratos. O ideal seria que tudo aquilo que a gente contrata ocorresse da forma devida, mas nós podemos ver na nossa própria vida. Quantas vezes a gente não contrata serviço público e no decorrer da prestação de serviço acontecem problemas? A gente tem que reclamar, às vezes a reclamação não é suficiente, você tem que ir, às vezes, para um PROCON, você tem que ir, às vezes, para um juizado especial, você tem que ir para a justiça. Então, por isso que também precisa regulamentar a execução do contrato, ou seja, até que termos você vai aceitar determinadas situações, mas se extrapolar demais, você vai ter que considerar que o contrato ele não está sendo cumprido. E se o contrato não está sendo cumprido, ele tem que ser desfeito. Então, por isso que você tem no capítulo 6 a execução do contrato, ou seja, como é que você compreende que o contrato está sendo cumprido da maneira correta? E a partir de que momento você tem certeza que ele não está sendo cumprido da maneira correta, tá certo? Como pode ocorrer na vida da gente situações imprevisíveis, então você também tem circunstâncias em que são previstas. Se pode haver alterações no contrato, e geralmente essas alterações de contrato que são previstas é relativa aos preços. Assim como os contratos são criados, eles vão ser extintos, ou seja, eles vão se acabar. Então, por isso você tem que saber como o contrato ele pode ser extinto. Nós temos que entender também como a gente vai interpretar que os particulares eles cumpriram com as suas atividades, ou seja, como é que o Estado ele recebe o objeto do contrato. Então, daí você tem o capítulo 9. O pagamento, né? Ou seja, o Estado ele tem que cumprir a sua parte. E aí, ele tem que fazer também os pagamentos que são convencionados. Como eu disse, nem todas as atividades que os seres humanos fazem são perfeitas. Então, nós temos também que entender as nulidades dos contratos, ou seja, em que termos os contratos eles são considerados como sendo nulos, ou seja, que eles não foram feitos da maneira correta, então eles têm que ser anulados para serem refeitos posteriormente. E hoje em dia nós temos uma questão muito importante, porque antigamente você só podia discutir os contratos, qualquer problema contratual, você tinha obrigatoriamente que discutir. Aliás, você tinha os recursos administrativos, você podia resolver parte de maneira na administração pública, e se não conseguisse resolver dentro da administração pública, você iria à justiça. E hoje em dia existem os meios alternativos da resolução de conflitos, né? Onde você tem a arbitragem, você tem a mediação, ou seja, você tem outros meios de você conseguir resolver a demanda.
ou resolver aquele determinado litígio. Que antigamente, por conta que você só aceita aquilo que está na lei, não eram aceitos. Por quê? Porque não estavam na Lei 8.666. Mas agora a 14.133, ela traz essa possibilidade de você utilizar esses meios alternativos de resolução dos conflitos. Então, por isso que é muito importante que, depois de você ler lá a regulamentação do contrato no Código Civil, você lê a regulamentação do contrato nessas duas legislações que estão em transição, né? Da 8666/93 e da 14.133 de 2021. E a gente pede, se você não trabalhar na área, se você não trabalhar na área, você enfoque exatamente na 14.133 de 2021, tá certo? Bem, relacionado às características dos contratos administrativos, né? Então, o que é que diferencia esse contrato administrativo dos demais contratos? Seriam os contratos do direito civil ou no direito privado. Primeiro, que uma das partes sempre vai ser a administração pública. E além dessa parte ser a administração pública, você tem que ver que é a administração pública e ela vai agir na condição de poder público. Isso é imprescindível. Segunda característica, a finalidade pública. Ou seja, a administração pública ali ela não está defendendo interesses particulares, ela está defendendo interesses coletivos, interesses públicos, ou seja, interesse de todos. E aí prevalece aquela regra da supremacia do interesse coletivo sobre o interesse individual. Interesse público sobre o interesse privado. Então, daí legitima e reforça o tratamento diferenciado. Também é importante, lembre-se que no direito civil vigora a regra da autonomia da vontade. Ou seja, os particulares, eles podem inovar, ou seja, eles podem ir além daquilo que é previsto na lei? Pode. Na administração pública, não. No direito público, não. Só pode fazer o que está na lei. Ah, eu posso alterar alguma coisa da lei? Não. Eu posso ir além da lei, fazer algo que não esteja na lei? Também não. Então, é a obediência restrita àquilo que foi prescrito, àquilo que foi estabelecido em lei. O procedimento, ou seja, a forma de você fazer o contrato também é todo previsto em lei. O poder público ele pode fazer contratos sem licitação? Pode, mas desde que eles se encaixem nos casos de dispensa e inexigibilidade. Ah, se eles não se encaixarem numa dessas duas situações, então aquele contrato ele vai ser nulo porque ele não poderia ter sido realizado. Porque todo o procedimento de um contrato administrativo ele tem que obedecer à lei. Lembrando que a natureza desses contratos administrativos é a natureza de contrato de adesão. E o que é que significa esse contrato de adesão? O contrato ele é feito pelo Estado e os particulares eles aderem ou não ao contrato. Então, eles só vão poder mudar as condições de pagamento, via de regra. O restante foi tudo estabelecido pelo Estado. Então, é um contrato de adesão. Você adere ou não àquilo que já foi posto. Você não participa da elaboração dele. É um contrato intuito persona. E o que é que significa ser intuito persona? É porque leva em consideração aquela pessoa, em razão daquela pessoa. Então, quem tem que prestar o serviço? É a pessoa que foi contratada. Então, existe uma grande diferença. Se eu, Carlos Ayrton, contrato com a administração pública, quem é que pode prestar o serviço de advocacia? Eu, Carlos Ayrton. Agora, se o meu escritório contrata com a administração pública, qualquer um dos advogados do meu escritório pode prestar o serviço. Então é bem diferente se é contratada a pessoa física ou é contratada a pessoa jurídica. Se é contratada a pessoa física, somente ela pode prestar o serviço. Se é contratada a pessoa jurídica, qualquer pessoa que está dentro da pessoa jurídica que tem aquela função pode executar o contrato, porque ele é intuito persona, é em relação daquela pessoa. Então, se for contratada a pessoa jurídica, qualquer pessoa física que tem atribuição dentro da pessoa jurídica pode prestar o serviço. Se foi contratada a pessoa física, somente essa pessoa física pode exercer as atividades. A presença daquelas cláusulas exorbitantes, ou seja, daquelas prerrogativas que nós já falamos do Estado, né, que ele tem um tratamento diferenciado exatamente porque ele age na condição de poder público e ele trata de interesses públicos, então por isso que ele tem um tratamento diferenciado.
E a possibilidade de mutabilidade, né? Esse contrato, uma vez estabelecido, ele ainda pode ser modificado. Mas essas modificações, elas podem ser feitas de maneira unilateral pelo Estado, mas não é tudo que ele pode alterar, né? Essa mutabilidade, ela também está regulamentada em lei e só pode acontecer dentro das situações e dos limites estabelecidos em lei. Então, por isso que esse contrato administrativo, ele é bastante diferente do contrato no direito privado. Então, por isso que nós temos essa distinção. E aqui, para ajudar vocês a entender essa distinção entre os contratos administrativos, nós colocamos aqui as diferenças principais do contrato administrativo, do contrato público, para o contrato do direito privado, né? Ou o contrato lá de direito civil. Quais são essas as principais diferenças? Primeiro, as partes, né? Onde no contrato público, obrigatoriamente, uma das partes contratantes tem que ser a administração pública na condição de poder público. No contrato privado, quem são os contratantes? Quem são as partes? São exatamente os próprios particulares, né? Podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Segundo, o interesse que você está cuidando, né? O interesse que você tem no contrato público é o interesse público, porque a finalidade dele é público. O Estado está agindo ali em nome da comunidade, da coletividade. Já no contrato privado, o interesse é particular, são interesses privados, sejam os particulares, eles estão atuando de acordo com os interesses próprios. O tratamento que é dado, né, às partes. No contrato público, como o Estado ele está cuidando de interesse público, nós sabemos que nós temos a supremacia do interesse público face o interesse privado. Já nos contratos privados, o tratamento é diferenciado, o tratamento ele é igual, né? Porque existe uma autonomia de vontades. Ou seja, as pessoas só realizam se elas quiserem. Se elas não quiserem, elas simplesmente não realizam. Então já tem essa diferenciação. De acordo com aquilo que pode ser estabelecido, né? Nós verificamos que as cláusulas do contrato público, você pode ter cláusulas exorbitantes, aquelas que foram estabelecidas por lei, nos limites estabelecidos por lei, mas ela pode ter cláusulas exorbitantes. No contrato privado, isso não é possível, né? Inclusive, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que impede essas cláusulas exorbitantes, ou também chamado de cláusulas leoninas, né? Que privilegia muito uma parte em detrimento da outra. Uma circunstância interessante é a aplicação da regra da execução de contrato não cumprido. Por quê? Uma parte só pode exigir do outro o cumprimento da obrigação do outro se ela cumprir a sua obrigação primeiro. Então, por exemplo, eu sou advogado, uma pessoa me contratou, mas ela tem que me pagar mensalmente um valor. Naquele mês que a pessoa não me paga, eu posso deixar de trabalhar para ela? Posso. Porque é exatamente por isso. Como a pessoa não me pagou o mês, eu posso deixar de executar o serviço naquele mês. Por quê? Porque ela não me pagou. Depois ela não pode reclamar disso. Já em relação do direito público, isso daí não acontece, né? Ou seja, mesmo que o Estado ele não te pague, você tem que continuar a prestar o serviço público para ele. Pelo menos por mais 90 dias, certo? Pelo menos por mais 90 dias. Então, é exatamente o que se aplica à exceção do contrato não cumprido. Essa exceção do contrato não cumprido, ela vai ser aplicada ela pode ser aplicada no direito privado de imediato e no direito público ela não pode ser aplicada. Ela tem um diferencial, porque você pelo menos tem que suportar 90 dias cumprindo o contrato, mesmo que o poder público ele não te pague, para que você possa vir a rescindir esse contrato, ou você possa vir a deixar de executar esse contrato. A questão das alterações, né? Nós vimos que o contrato privado ele só pode ser alterado se ambas as partes concordarem, se as partes que o celebraram concordarem. Já no contrato público, não. Basta a administração querer
mudar algumas coisas, né? Não é tudo, que é nos termos também da legislação, mas ela pode mudar, a administração pública ela pode mudar algumas coisas de maneira unilateral, ou seja, ela pode alterar sozinha, sem pedir a, sem perguntar a outra parte se ela concorda ou não, sem necessitar da concordância da outra parte. E, por fim, é a questão da mutabilidade, né? Onde os contratos públicos podem ser mudados naquilo que a lei estabelece e os contratos privados eles não podem ser mudados, só se as partes concordarem com a mudança. Se as partes não concordarem, eles não podem ser mudados. E aí, no contrato privado, essa regra da imutabilidade, eles não poderem ser mudados se as partes não concordarem, é chamado de pacta sunt servanda. Então essas são as diferenças principais entre os contratos administrativos, tá certo? Meus caros, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar essa parte da aula, a primeira parte a respeito dos contratos administrativos, e eu pediria agora que vocês pudessem ler as legislações e ler também, além do direito administrativo, também os livros de direito civil, para que vocês compreendam um pouquinho mais ah, essas espécies contratuais, né, que são os contratos administrativos, e nós estamos à inteira disposição de vocês para vocês tirarem as possíveis dúvidas que você tenham a respeito dessa matéria. Tá certo?